Seja bem-vindo a mais uma palestra da Nova Acrópole. Meu nome é Vinícius e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos abordar e refletir sobre um tema muito cotidiano, muito presente em nossas vidas, que é muito falado por todos os grandes filósofos da história da humanidade, mas que muitas vezes a gente não reflete sobre ele, acha que já compreende, acha que já conhece, porque hoje nós falaremos sobre a amizade, sobre o valor da amizade. Todos nós, sem dúvida, sabemos a importância que os grandes amigos têm na nossa vida, como nos ajudam nos momentos mais difíceis e como tornam os bons momentos ainda melhores. Mas será que a gente realmente compreende o valor, a importância e o que compõe uma verdadeira amizade? Se pararmos para pensar, veremos que atualmente temos relações muito superficiais, muito líquidas, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman. Às vezes relacionadas a elementos muito superficiais, muito passageiros, que com o tempo vão se passando. E algumas pessoas que às vezes eram muito importantes em nossa vida vão deixando de ser. Será que sabemos como construir relações verdadeiramente duradouras, sinceras, puras e resilientes, dispostas e com condições de atravessar as mais difíceis e as mais alegres situações da vida? Então é por isso que falaremos hoje sobre a amizade. O que compõe uma verdadeira amizade? O que se fundamenta a própria ideia da amizade? E como isso pode nos ajudar hoje, agora, na nossa vida, a desenvolvermos relações mais profundas e mais verdadeiras. Para começar a nossa reflexão, como gostamos de fazer costumeiramente nas palestras da escola, falaremos um pouco sobre a etimologia da palavra amizade. E veremos que essa palavra tem origem na palavra amicitia, que tem a mesma origem da palavra amor, que em latim é amor. Então, fazendo uma reflexão na origem etimológica dessa palavra, veremos que amizade nada mais é do que o amor mútuo e recíproco, o afeto mútuo e recíproco. A amizade seria, no seu sentido mais profundo e mais verdadeiro, aquele amor que é sentido por ambos os lados, por aqueles que se amam. Nem sempre o amor, como a gente vai ver, vai estar relacionado somente à questão romântica ou à questão familiar. O amor fraterno talvez seja uma das formas mais belas, mais puras e mais elevadas de amor que a gente pode perceber. Por isso, então, a própria ideia da amizade, e a gente vai desenvolver melhor esse tema ao longo de toda a palestra, tem a origem nesse conceito, um amor recíproco, um amor mútuo, de duas pessoas que se amam mutuamente. Esses são os amigos. Primeira coisa que é importante lembrar e ressaltar a todos é que essa palestra, essa reflexão, esse tema foi feito com base em uma obra, em um livro chamado Amizade, que reúne obras de 3 grandes filósofos, que são Platão, Cícero e Plutarco. Nesse livro nós temos uma linda carta de Platão chamada Carta aos Amigos, um texto de Cícero, onde ele traz várias reflexões de Cipião, de Múcio, que eram importantes pensadores romanos, sobre a ideia da amizade, a ideia da virtude, a ideia dos valores humanos. E um texto de Plutarco, onde ele vai refletir sobre a diferença entre os amigos e os inimigos, e até mesmo entre os amigos e os bajuladores, e como de fato identificá-los, como reconhecer quem são os nossos verdadeiros amigos. Então esse livro que vocês vão ver a imagem aqui ao longo do vídeo, trouxe todas as reflexões com que a gente vai basear a palestra de hoje. E é claro, enriquecido um pouco com as ideias que nós temos, que estudamos no nosso curso de filosofia da Nova Acrópole, e com um pouco que conhecemos de fato sobre esses autores e sobre as relações humanas como um todo. Um ponto principal e fundamental com que eles começam suas explanações é separar amizade de interesse. Então, um primeiro ponto muito importante: uma relação de amizade, ela não se fundamenta no interesse mútuo ou na dependência. Ela não se fundamenta no fato de eu precisar algo de você ou você precisar algo de mim. Ela tem unicamente como base, como fundamento, a ideia de um afeto mútuo e de uma admiração mútua. Como diz, por exemplo, Cícero, a amizade nos foi dada pela natureza como um auxiliar das nossas virtudes. E talvez seja um dos maiores presentes que o homem recebeu dos deuses, juntamente com a própria sabedoria. Então os homens se aproximam, se admiram, amam uns aos outros
baseados nas suas virtudes, nas suas qualidades mais elevadas. Pensemos nos nossos grandes amigos. Eles não têm características que nós muito admiramos e que gostaríamos muito de também desenvolver e de também enxergar nas outras pessoas? Podem ter certeza que isso também é mútuo. Então os amigos se unem por admiração daqueles pontos mais elevados, mais belos, mais harmoniosos que nós temos dentro de nós. É como se com os amigos pudéssemos complementar a nossa natureza humana. Então a amizade seria uma unidade das coisas divinas, uma unidade das coisas superiores. Por isso, então, Cícero vai dizer que só é possível que haja amizade entre homens de bem, entre bons homens, entre homens e mulheres que buscam a ideia do bem e que se movem na vida buscando desenvolver a bondade, a generosidade, a justiça. Pois aquele que não busca a ideia do bem não poderia, de forma alguma, desenvolver verdadeiros laços de amizade. Se lembrarmos daquele mito da caverna que Platão traz na sua obra República, ele vai nos dizer que a luz da verdade, que é simbolicamente representada pela luz do sol, só é possível quando eu busco, acima de tudo, a ideia do bem, que é representada pelo próprio sol. Assim, eu não vou estar vendo as coisas iluminadas pelas sombras, pelas luzes de uma fogueira bruxuleante e inconstante, mas sim iluminadas claramente por aquilo que é verdadeiro, que é a própria luz do sol. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa hoje e eu de cara começo a pensar assim, o que eu posso ganhar com essa pessoa? O que essa pessoa pode me trazer de vantagem? Será que eu conseguirei me comunicar profundamente com ela? Conhecer de fato as suas virtudes, conhecer os seus vícios, amá-la por quem ela é profunda e verdadeiramente? Ou só terei então um reflexo dos meus interesses, dos meus egoísmos refletidos sobre ela? Agora, se eu conheço alguém, se nós nos conhecemos hoje, buscando tão somente desenvolver o que cada um tem de melhor, despertar o bem uns nos outros, certamente seremos capazes então de nos conhecer profundamente, de nos unir, de nos admirar e de desenvolvermos uma relação profunda e duradoura. Por isso, Cícero diz que a virtude é o fundamento principal da amizade, pois não só é ela quem dá nascimento à amizade, pois ela nos dá os elementos que vão despertar o afeto e a admiração, como ela é o que sustenta, é o que mantém a amizade. Pois nos momentos difíceis, nos desafios da vida, pois até mesmo as amizades enfrentam às vezes os seus ocasos e as suas tempestades, somente a virtude é capaz de manter as coisas unidas. Porque as virtudes não falham. Não importa quando, não importa onde. Elas sempre sustentam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é belo. Por exemplo, uma relação fundada no mútuo amor e na mútua admiração. Por isso também, muitos desses filósofos vão ressaltar uma diferença que existe entre a amizade e o parentesco. Vão dizer que a amizade é como se fosse um parentesco da natureza, que vai unir os homens que são naturalmente afins. Vai unir os homens e mulheres que têm pontos em comum, que têm virtudes que compartilham. E que, por exemplo, o nosso parentesco familiar também é uma união muito forte. Também é uma união que se mantém muitas vezes ao longo da vida. Mas será que ele suporta sempre todas as vicissitudes? Será que o nosso parentesco suporta todas as adversidades? Será que nós nos mantemos unidos e admirando os nossos familiares sempre, independente de qualquer coisa? Se pararmos para pensar nos contextos que vivemos recentemente, da forma como a nossa sociedade está hoje, veremos que muitos laços familiares e de parentesco estão se rompendo ou pelo menos sofrendo um grande afastamento por questões superficiais, por questões de opiniões, de concepções políticas, religiosas, ideológicas, de costumes. Mas isso, Cícero nos diz, é impossível de acontecer na amizade. Pois se algum elemento superficial, se uma opinião, se um gosto ou desgosto afastar aqueles dois seres, na verdade eles não eram amigos. Eles não estavam verdadeiramente unidos no amor mútuo e na admiração mútua, que se constrói pelas virtudes. Então a verdadeira amizade, a gente pode inclusive começar a reconhecê-la assim, ela só é verdadeira porque ela resiste a qualquer abalo, a qualquer desafio, a qualquer obstáculo. Então, o verdadeiro amigo é aquele que, mesmo nos momentos de discordância, mesmo nos momentos de desafio, continuamos unidos. Porque aquilo que nos une, aquilo que nos torna próximos
e queridos uns aos outros não se desfaz por questões momentâneas, não se desfaz por coisas externas, não muda com o clima, não muda com o cenário político, não muda com as opiniões, pois está fundamentado no que temos de mais humano e de mais verdadeiro. E então, com base nessas ideias em que a gente começa a pensar sobre as coisas que fundamentam a amizade, as coisas que possibilitam que ela exista, que ela se construa, eu gostaria de trazer o que, segundo a minha reflexão ao ter contato com essa obra, são as 7 leis fundamentais da amizade. Os 7 princípios, as 7 máximas que todos esses 3 grandes autores que mencionamos, Platão, Cícero e Plutarco, concordam e repetem constantemente e reafirmam com muita ênfase. Esses elementos não podem faltar. Essas 7 leis são fundamentais para que a gente possa reconhecer: será que as nossas relações são mesmo duradouras? Será que aquele amigo é realmente um amigo? Será que eu estou sendo de verdade um amigo para os outros? Para aqueles que eu amo? Lembrando que, por exemplo, em família, em parentesco familiar, eu posso e devo também cultivar relações de amizade. O que nos une não são somente os laços sanguíneos ou genéticos, biológicos, mas também podemos estar unidos aos nossos irmãos, aos nossos filhos, aos nossos pais, pelos laços da amizade. Ou seja, por um afeto mútuo, por uma admiração mútua e que independe das questões superficiais, ou da opinião, ou da personalidade de cada um. Porque se fundamenta no que temos de mais profundo, de mais humano, de mais verdadeiro. Então vamos lá, começar a refletir sobre as 7 leis da amizade. A primeira delas é justamente o afeto mútuo e desinteressado. Então só existe amizade se existe esse amor que é compartilhado, que é recíproco. Inclusive, Cícero vai nos dizer que a amizade é o que há de mais doce no mundo e nada nos dá tanta satisfação. Nesse texto, ele fala da sua amizade com um outro grande romano e diz que o quanto essa amizade o fez feliz. E nós podemos perceber isso na nossa vida. O como nossos momentos de alegria, de felicidade se tornam muito mais importantes, muito mais revigorantes, muito mais belos quando temos os nossos amigos por perto. Muitas vezes não precisamos fazer nada demais. Simplesmente estar ao lado de um amigo, batendo um papo, tomando um café, conversando sobre o nosso dia, assistindo um seriado, um filme, comendo alguma coisa. Ou seja, a presença dos amigos nos é querida, ela desperta em nós felicidade, prazer, alegria. Então o primeiro ponto é esse. Para que eu reconheça e para que eu desenvolva uma verdadeira amizade, é preciso esse sentimento de afeto, de alegria, em estar na presença um do outro, em estar próximos. Porque o amigo é algo doce, é um presente que a vida nos deu, que inclusive nos possibilita viver de forma mais plena, mais bela, mais perseverante e mais esperançosa, como falaremos ao longo das próximas leis. Então a primeira delas, o afeto, o bem-querer, o amor, mútuo e desinteressado. E qual seria então a segunda lei? É um elemento que inclusive já comentamos bem por cima. A segunda lei da amizade seria que a amizade é um estímulo para as virtudes. Inclusive, Plutarco vai dizer assim: o controle sobre as paixões e a virtude constitui a boa saúde da alma. E o amigo deve querer estimular sempre o que há de melhor. Então, se uma alma saudável, se um ser humano saudável, são, feliz e pleno é um ser humano virtuoso, o amigo não deve querer para o seu amigo nada além da virtude. Ou seja, de forma alguma eu posso querer despertar no meu amigo aquilo que é o seu lado pior. Eu tenho sim que querer tirar de dentro dele, alimentar, auxiliá-lo a desenvolver aquilo que ele tem de melhor. A sua virtude, as suas qualidades, as suas potencialidades, as suas habilidades. O amigo é aquele que acredita no outro. É aquele que estimula o outro a enfrentar os desafios, a procurar desenvolver o que ele tem de melhor. A amizade é sempre um estímulo ao que temos de melhor. Nos inspira a recolhermos dentro de nós as sementes latentes dos frutos humanos, das virtudes e dos valores humanos. Então, se eu tenho um amigo, é natural que eu me alegre quando ele é corajoso, que eu me alegre quando ele é forte, que eu me alegre quando ele é generoso.
pois eu quero que ele desenvolva o que há de melhor em sua própria alma. Por isso, Plutarco chega a dizer que o amigo é como um médico, que quer sempre o bem e o melhor do seu paciente. Ou seja, quer sempre que ele desenvolva o que ele tem de melhor. Assim como, por exemplo, nós já falamos nas relações de parentesco, um pai com os seus filhos. Um pai não quer só que o filho preencha as suas expectativas. Ele não quer só que o filho faça aquilo que ele manda ou que ele deseja. Ele quer que o filho encontre dentro de si um caminho para a felicidade, para expressar quem ele é mais profundamente, para conhecer a si mesmo. E isso é um laço de amizade, de querer ver florescer no outro o que ele tem de melhor. Por isso, então, a segunda lei da amizade é que a amizade é um estímulo às virtudes. E, como não poderia ser diferente, já que a amizade se fundamenta nessa admiração e afeto mútuo, ela é um estímulo à nossa virtude, a terceira lei, então, é que a amizade confronta o vício. E também não poderia ser diferente. Escolhe para amigos aqueles que estão cheios de honras e jamais aqueles que acariciam os seus vícios. Ou seja, há uma grande diferença entre o amigo e o cúmplice, por exemplo. Muitas vezes nós temos relações que são, às vezes, como nós chamamos, um amigo de festa, um amigo de curtição, um amigo em que às vezes eu me encontro só para saciar os meus desejos ou só para satisfazer os meus vícios. Mas será que isso de fato poderíamos chamar de amizade? Pois se o amigo é aquele que nos ama, que nos admira e que quer o nosso bem, não poderia ele suportar, participar do estímulo aos nossos vícios, aos nossos defeitos, ao que temos de pior? Então, se eu tenho uma relação onde nós nos unimos só para saciar os nossos vícios, só para saciar os nossos desejos, isso seria muito mais uma relação de cumplicidade do que uma relação de amizade. E seria muito mais uma junção por interesses. E aí talvez sejam aquelas relações de quando um amigo para de querer alimentar aqueles vícios ou busca mudar um pouco o seu estilo de vida para melhorar a sua saúde, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela espiritual. Tem aqueles que falam assim, mas você está deixando de conviver com a gente. Mas então quer dizer que você não vai mais participar dessa ou daquelas atividades que a gente gostava tanto. E talvez não esteja entendendo a importância que é para aquela pessoa, para aquele ser humano, parar de alimentar algumas coisas que são mais grosseiras, que são mais animalizantes, e está buscando alimentar o seu lado mais humano, as suas virtudes. Um verdadeiro amigo não estranharia isso. Pelo contrário, talvez seja aquele que te estimule, aquele que inclusive vai querer crescer junto com você. Plutarco, inclusive, ressalta que essa é a grande diferença entre o amigo e o bajulador. O bajulador é aquele que quando vê você cometendo um erro, mesmo assim ele te elogia. Ou mesmo assim ele busca só te consolar. Não foi nada, não tem problema, todo mundo é assim. Todo mundo comete esse tipo de erro. Mas um amigo não faz isso. Um amigo é aquele que confronta os nossos vícios. É aquele que mostra pra gente, quando ele sente em seu coração que agimos errado. Um amigo é aquele que tem coragem de nos olhar nos olhos e falar: isso não foi certo, isso não foi bom, isso não é o seu melhor. Você pode mais do que isso. O verdadeiro amigo, ele confronta os vícios. Pensemos, por exemplo, se eu estou em uma festa com um amigo que às vezes ingeriu, por exemplo, um pouco de vinho e na hora de sair faz questão às vezes de sair conduzindo o seu carro e dirigindo. Se eu sou um verdadeiro amigo, será que eu simplesmente vou permitir isso? Ou eu vou buscar pelo menos trazer um pouco de consciência para ele? Olha, será que isso é o certo? Será que isso é o melhor? Não vale a pena às vezes deixar o carro, alguém leva, vai de Uber para casa, hoje em dia está tão fácil. Talvez o cúmplice não se preocuparia com isso. Pelo contrário, talvez até desse risada, eu acharia aquilo engraçado. Mas o amigo não. O amigo é aquele que vai nos dizer a verdade. O amigo é aquele que nós podemos procurar para ouvir de fato aquilo que precisamos ouvir. O que nos leva diretamente à quarta lei da amizade. Todas elas se realizam e se suportam mutuamente. Pois se falamos do afeto recíproco, se falamos do estímulo à virtude, se falamos da confrontação dos vícios, a quarta lei da amizade não poderia ser outra, senão a sinceridade. Porque o amigo é sempre sincero, mas com uma ressalva, ele também é sempre gentil. Então, segundo Plutarco,
o único meio de lutar contra os aduladores e tomarmos consciência dos nossos próprios defeitos é justamente através das relações de verdadeira amizade. Ou seja, só assim eu posso realmente compreender o que eu estou vivendo, se eu de fato tenho uma visão clara e verdadeira sobre mim mesmo. Ou se estou me iludindo tão somente pelas minhas opiniões, pelos meus interesses pessoais, pelos meus desejos egoístas. O amigo é sempre sincero, mas é também sempre gentil. Porque o amigo, ele quer o bem, ele quer despertar o melhor, ele não quer magoar, ele não quer machucar, ele não quer agredir desnecessariamente. Quando uma criança tenta fazer algo e não consegue, nós não podemos simplesmente brigar com ela porque ela não conseguiu. A gente precisa sim confortá-la antes de tudo e então buscar ensiná-las com palavras de afeto, com palavras de amor. Um amigo é aquele que transmite sim a verdade, com compromisso em ser sincero, mas transmite com gentileza, transmite com carinho. Inclusive há um conto muito interessante que eu vou trazer, que vocês talvez já tenham ouvido em outras palestras aqui no nosso canal, que diz que certa vez um rei teve um sonho e, muito intrigado sobre o significado daquele sonho, mandou chamar um dos seus conselheiros. E esse conselheiro teria dito assim: nossa, rei, esse sonho significa que o senhor vai ver morrer todos os seus parentes. E o rei teria ficado então muito chocado, muito furioso e mandado punir aquele conselheiro. Então teria chamado um outro conselheiro, também narrado a ele o sonho e pedido que ele dissesse o que aquele sonho significava. E esse segundo conselheiro teria respondido: nossa, rei, que bom augúrio! Esse sonho significa que o senhor vai ser o que mais vai viver em toda a sua família. Vai ser o mais longevo de todos os seus parentes. O rei ficou então muito feliz, mandou que ele fosse recompensado pelas suas palavras e o dispensou. Então aquele primeiro conselheiro foi ter com o segundo e disse: mas que absurdo, como que eu posso ter sido punido e você recompensado, sendo que falamos a mesma coisa? E o segundo teria dito que a verdade é como uma pedra preciosa. Não basta apenas que eu a entregue, eu preciso entregá-la devidamente. Imaginem, por exemplo, que eu pegue uma pedra de diamante e arremesse no seu rosto. Não é a mesma coisa que eu colocá-la numa bela caixa, com um belo laço, com um belo cartão e o entregue como um presente. Por mais que seja diamante, uma pedrada é uma pedrada, e irá desagradar e irá ofender. Então o amigo tem sim o compromisso em confrontar aquilo que está errado, confrontar os vícios, confrontar os defeitos daquele que ele ama, daquele que ele admira. Porém, ele o fará com carinho, ele o fará com gentileza e com sabedoria. Pois a verdade também precisa ser embalada devidamente. Isso não é eufemismo, isso não é falsidade, mas sim trazer o bem sempre aliado à bondade, à verdade. Por isso que Platão, inclusive, diz que a verdade não corresponde somente aos fatos, mas ao bem. Então, olha como todas elas se concatenam perfeitamente, né? Chegaremos à quinta lei da amizade. Então nós falamos do afeto, falamos da virtude, falamos do vício, falamos da sinceridade e da gentileza e chegamos à quinta lei, que é compartilhar o bem. A amizade sempre compartilha o bem. O amigo sempre quer dividir com o seu amigo aquilo que tem de bom, aquilo que tem de melhor. Quando eu tenho uma boa notícia, quando eu conquisto algo de bom, eu quero sim, rapidamente, dividir isso com os meus amigos. Isso não quer dizer que eu vou postar algo nas redes sociais, para que as pessoas me aplaudam, para que isso alimente, às vezes, a minha vaidade, a minha autoimportância. Mas sim, compartilhar com aqueles que me amam, compartilhar com aqueles que eu sei que torcem por mim, que querem que eu desenvolva, que eu prospere, que eu cresça e que eu esteja são e feliz. Então é natural na amizade o compartilhamento do bem. O verdadeiro amigo é feito para compartilhar conosco os sucessos honrosos e o amor pelo belo, sem, para tanto, tornar-se acólito de nossos vícios e cúmplice de nossas fraquezas. Isso também é Cícero. Então o amigo vai ser aquele que está em primeiro lugar ao seu lado para compartilhar contigo aquilo que é bom, para estimular em você aquilo que é positivo. Mas ele tem que ser o último a querer compartilhar com você as suas fraquezas e os seus vícios. Por isso Cícero dizia, na sua relação
com vários nobres romanos, de que nunca se devia pedir a um amigo algo que fosse injusto, algo que fosse ilegal ou algo que fosse imoral. Porque os amigos são aqueles que compartilham o bem, compartilham o que temos de melhor, não aqueles que temos de pior. Inclusive, ele chega a dizer que em alguns momentos ele citava ou elogiava algumas ações àqueles que ficavam ao seu redor e que ele queria saber se eram verdadeiros amigos ou se eram bajuladores. Ações que ele considerava como sendo injustas, como sendo incorretas. E se aqueles que estavam ao seu lado concordavam com ele e falavam, não, realmente, isso é muito bom, é verdade, concordo com você, ele saberia que não estavam sendo sinceros, ou ao menos que não estavam realmente sabendo discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Então o amigo busca sim compartilhar sempre o que há de bom, compartilhar a alegria, compartilhar os bons momentos, compartilhar os sucessos e as conquistas. Pense nos seus amigos. Você fica feliz quando ele tem uma grande conquista? Seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela nos seus relacionamentos, na sua família. Ou seja, quando esse amigo tem sucesso, quando esse amigo cresce, quando esse amigo conquista novas virtudes. Se sim, podemos dizer que estamos de fato no caminho de uma relação verdadeira e duradoura. Se não, se ainda nos incomoda um pouco de inveja, se ainda nos incomoda às vezes o sucesso daqueles que temos como amigos, talvez precisemos purificar melhor o nosso coração. Para que a gente não esteja se relacionando com as pessoas movido apenas por interesses, mas sim por esse amor puro e sincero. Compartilhar o bem é natural. E isso envolve diretamente saber separar o que é o bem e o que não é. Mas é claro que a amizade não serve só para compartilhar o bem. A amizade não está conosco só nos bons momentos. Assim como nós dizemos, por exemplo, quando há o enlace matrimonial, é na alegria e é também na tristeza, é na saúde e é também na doença. E essa máxima podemos usar para as verdadeiras amizades. Por isso que a sexta lei fundamental da amizade é que a amizade divide a dor. A amizade torna maravilhosos os favores da vida e os seus golpes duros, na medida em que são compartilhados e divididos, ficam mais leves. Com essa frase, Cícero vai nos dizer que assim como quando compartilhamos um bem com um amigo, esse bem se eleva, esse bem cresce, quando dividimos a nossa dor, essa dor se suaviza. Quando compartilhamos com alguém que amamos, com alguém que busca nos entender, com alguém que quer o nosso bem, as razões pelas quais sofremos, o nosso sofrimento é aliviado, é suavizado. Então é essencial e é natural na amizade que compartilhemos, que dividimos também a nossa dor. Como eu disse, eu não vou procurar um amigo para estimular os meus vícios, mas é claro que eu posso sim procurar o ombro, o conselho, o colo, o abraço de um amigo quando eu quero aliviar aquilo que me dói, quando eu quero buscar respostas que estão difíceis de serem encontradas, quando eu quero dividir às vezes aquele peso que eu não compreendo a sua verdadeira importância, o seu verdadeiro significado, o seu propósito. Então é natural na amizade que dividamos a dor, que estejamos preocupados em compartilhar a dor do outro. Não seria natural para um amigo ver que o outro amigo está sofrendo e não fazer nada, e não ter o interesse e a busca para aliviar a sua dor. Mas aliviar não é simplesmente falando palavras de consolo, de forma superficial. Aliviar, de fato, buscando vibrar o seu coração com o coração do seu amigo, buscar entender a situação na que ele está, para que de fato você possa dar algum conselho ou fazer algum gesto que realmente o ajude a entender aquela situação. Se não a superar e a remediar algum mal, pelo menos a entender que tudo na vida tem um propósito, que tudo na vida tem um sentido. Inclusive, Cícero vai nos dizer que a retidão de ânimo é uma forma de reconhecer os amigos. Pois os amigos, nos momentos difíceis, não se afastarão de nós. Pelo contrário, farão questão de estar próximos, contribuindo com a nossa felicidade, contribuindo com o nosso bem, com a nossa saúde, seja ela física, psicológica ou espiritual. Então, se falamos que a amizade compartilha o que há de melhor e divide, alivia, suaviza aquilo que há de mais duro e de mais difícil,
a sétima lei da amizade não poderia ser diferente. A sétima lei fundamental é que a amizade sempre mantém e sustenta a esperança. A amizade é naturalmente esperançosa. Então Cícero vai nos dizer que a amizade cobre o futuro com uma auréola de otimismo e positividade e não admite a desmoralização dos espíritos. Então aquele que tem amigo não desanima. Aquele que tem companheiros que lutam ao seu lado, que caminham ao seu lado, aquele que tem aqueles com quem compartilha de seus ideais, dos seus mais elevados sonhos e princípios e valores, não desanima e se mantém sempre esperançoso. É uma lei fundamental da amizade, a manutenção da esperança. Quando estamos sozinhos, quando nos sentimos sozinhos, porque a solidão não é só um estado físico, de estarmos desacompanhados fisicamente da presença das pessoas, pois inclusive aprendemos nesse momento de pandemia que é possível estarmos muito próximos daqueles que amamos, mesmo de longe, mesmo às vezes sem poder falar com muita constância ou com muita frequência, mas porque sentimos os corações unidos, participando uns dos outros, da vida uns dos outros. Então aquele que tem amigos, aquele que sabe que não está só, tem a sua esperança renovada, tem o seu ânimo fortalecido. Aquele que tem amigos não desiste, mas acredita. Podemos inclusive ver nas grandes histórias de superação, de sucesso, de grandes empresários ou de grandes idealistas, ativistas, sociais, etc., políticos, de pessoas que em momentos muito difíceis receberam essa ajuda de alguém que falou: eu acredito em você, você consegue, vamos lá. A gente percebe a importância que é quando alguém se dispõe a enfrentar um desafio com a gente, se dispõe a passar com a gente por vários obstáculos e como isso alimenta o nosso espírito e o nosso coração. Na filosofia indiana existe uma obra maravilhosa, o Mahabharata, que inclusive a professora Lúcia muitas vezes tem comentado sobre isso e até saiu recentemente um curso sobre essa obra muito linda que eu recomendo a todos. E nessa obra, o Mahabharata, que conta a história dos príncipes Pandavas, há um fato muito interessante que narra, na minha reflexão, na minha forma de entender, este valor da amizade, que é a manutenção da esperança mesmo nas horas mais difíceis, e desse vínculo poderoso que surge entre os amigos, que enfrentam junto os desafios. Narra-se nesse livro a história de um grande homem, de um rei, chamado Yudhishthira, que seria o irmão mais velho de Arjuna, que é um personagem que talvez vocês já conheçam. E o Yudhishthira está caminhando até o céu de Indra, até o paraíso dos deuses, até o lar dos homens mais elevados e mais justos, daqueles que são imortais e eternos. E ao longo de muitos desafios, de muitas atribulações, de muitas intempéries, Yudhishthira faz amizade com um pequeno cão. E esse cão o acompanha ao longo de muitas tempestades, de muitos desertos, passa fome, passa sede, passa frio, junto com ele, lado a lado. E até que um momento em que depois de muito caminhar e de muito buscar, Yudhishthira chega de fato à porta dos céus de Indra, guardada pelos Gandharvas, que são como anjos na tradição oriental. Então um desses Gandharvas diz a ele: ó grande Yudhishthira, nobre rei dos homens, homem justo e homem sábio, você conquistou o direito de entrar no céu de Indra. Você é bem-vindo neste lar dos deuses. E o Yudhishthira então se prepara para adentrar e o Gandharva diz: mas só você, o cachorro não pode entrar. O cachorro ainda precisa viver outros desafios, evoluir, desenvolver para que ele possa ter, assim como você, a justiça, a sabedoria para poder entrar no céu de Indra. E o Yudhishthira responde: tudo bem, sem problemas, então eu fico aqui fora com ele, trazendo em termos mais coloquiais. Ou seja, Yudhishthira naquele momento não abre mão do elo de amizade, do vínculo, da esperança, de poder trilhar esse caminho, essa fronteira junto com o seu amigo. E então nesse momento, esse cão na verdade se revela. Aquilo era apenas uma ilusão, uma máscara, e ele era ninguém menos que o próprio Dharma, o Deus da justiça, da verdade, da religião, lá no Oriente. Inclusive era pai de Yudhishthira. E vai lhe dizer que se naquele momento ele abrisse mão da amizade, abrisse mão desse compromisso de união em busca da sua
superação meramente egoísta, né, do seu egoísmo espiritual, da sua vitória pessoal, ele estaria mostrando que não estava ainda pronto, então, para adentrar esse lar dos homens puros e dos homens justos. Mas ele colocou o bem do outro, o bem da união, o bem da amizade, o bem, inclusive podemos assim dizer, da própria humanidade, acima dos seus interesses pessoais. E isso então mostrava como ele estava pronto para adentrar em um local tão elevado, tão puro. Ou seja, o amigo, assim como esse cão foi para Eudistira, é aquele que passa conosco, ao nosso lado, por todo tipo de situação. E isso cria um vínculo que é indissolúvel. Isso cria uma união que suporta todas as coisas. Por isso, como dissemos lá no começo, a amizade, diferente de outros tipos de relação, como de interesse ou de parentesco, suporta a tudo. Não se desfaz diante de um obstáculo ou de um interesse pessoal. Pois se assim fosse, não seria a amizade. Talvez tenha sido um coleguismo, talvez tenha sido uma cumplicidade, mas não era uma verdadeira amizade, pois ela se desfez. Vamos recapitulando então as 7 leis fundamentais da amizade. O afeto mútuo e recíproco. O estímulo à virtude e ao bem. O confrontamento dos vícios e do mal. A sinceridade e a gentileza. O compartilhamento daquilo que é bom. A divisão daquilo que é duro, daquilo que é doloroso. E por fim, o alimento, a chama da esperança. Então a verdadeira amizade reúne em si todas essas características. E isso hoje, agora, pode nos ajudar a olhar para as nossas relações e para pensar como serão as próximas relações que buscaremos desenvolver com as pessoas que estão à nossa volta. Com os verdadeiros amigos, com aqueles que amamos e até mesmo com nossos familiares, com os nossos colegas, ou seja, com todos aqueles que estão à nossa volta e que podem se tornar verdadeiros amigos, se nos movermos por essa ideia do bem, por essa ideia daquilo que é humano, daquilo que é duradouro, disso que nos une mutuamente e incondicionalmente. Por isso, esses filósofos todos vão dizer que a amizade é uma prova de caráter, pois a verdadeira amizade é sempre constante e é sempre profunda. Então, um homem que tem verdadeiros amigos só pode ser um homem bom. Cícero chega a ponto em dizer que só o bom homem tem amigos. Aquele que não é bom não consegue encontrá-los. Terá cúmplices, terá colegas, mas não terá amigos de verdade. Pois a amizade vai se fundamentar nesse elemento do nosso caráter, da nossa bondade, da nossa busca por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é real e por aquilo que não atende só à nossa personalidade, mas aquilo que é bom para todos, aquilo que é bom também para o outro, para o nosso amigo. Inclusive, Cícero chega a dizer que é muito raro encontrarmos aqueles que são constantes e perseverantes ao longo da vida. E que é muito mais comum que nós tenhamos aqueles que são muito alegres nas horas boas e somem nas horas difíceis. Ou então aqueles que gostam de estar ao nosso lado nas horas difíceis, como que, de alguma forma, aproveitando um pouco a nossa dor e o nosso fracasso, mas não gostam de compartilhar dos nossos sucessos, da nossa prosperidade. Em nenhum desses casos é um verdadeiro amigo. Mas existe, Cícero vai dizer, aqueles que são tão raros, que são quase divinos, que são aqueles que nos momentos difíceis nos ajudam a ter esperança. E nos momentos felizes se alegram junto com o nosso coração. Esses sim são seres valiosíssimos, são seres que temos que reconhecer e valorizar em nossa vida, pois são os verdadeiros amigos. Os homens e as mulheres que buscam o bem de forma mútua, de forma recíproca, de forma desinteressada. Inclusive, um outro grande pensador romano que Cícero menciona, chamado Cipião, o grande Cipião, que foi um político, um general, um líder romano, conhecido pela sua virtude, por levar uma vida muito reta, muito decidida a se manter nos preceitos morais que os romanos, em seu momento de ouro, cultivavam com tanto carinho. Cipião critica aqueles homens que investem em tantas coisas, mas não investem em suas amizades. Ele vai dizer que acha um absurdo ver homens gastando tanto em cavalos, em espadas, em celas, em casas, gastando tanto nos utensílios que vai usar nas suas roupas ou nos seus alimentos, naquilo que vai comer, naquilo que vai beber,
e não gastando nem um pouquinho do seu tempo para cultivar boas amizades. Pois de nada valeria o homem ter campos férteis, ter boas casas ou ter os melhores cavalos, lá nos seus dizeres, e não ter amigos. Pois então não teria com quem compartilhar aquilo que é bom, não teria com quem dividir aquilo que é doloroso, não teria ninguém para alimentar a sua esperança nas horas mais difíceis. Não teria alguém para mostrar aquilo que ele tem de bom e também mostrar aquilo que ele tem de ruim e que ele tem que trabalhar e que ele tem que melhorar, que ele tem que refinar para poder se tornar cada vez mais humano. Então de nada adiantaria investirmos tanto nas coisas físicas, mas não investirmos em nossos amigos. Inclusive Aristóteles chega a dizer que aquele que tem tudo, mas não tem amigos, não tem nada. Então, Platão, nessa carta que comentamos, que é a carta aos amigos, onde ele fala não só sobre a ideia da amizade, mas também sobre a sua visão política de muitas coisas. Sobre como deveria o filósofo se comportar em momentos políticos mais difíceis, sobre o que ele pensa das mudanças dos regimes políticos. E quando ele fala sobre os tiranos, ele chega a dizer que a grande diferença entre os verdadeiros líderes, aqueles que são nobres, aqueles que são justos e pensam no bem do seu povo, e aqueles que são tiranos, que querem se usar da sua nação e do seu povo para satisfazer os seus interesses, é que os tiranos não têm amigos, e os líderes sim. Como os tiranos estão buscando só a sua imposição pessoal, estão buscando só satisfazer os seus interesses, eles não conseguem se unir às pessoas pelos que elas têm de mais belo, mas sim apenas atrair para si os bajuladores, atrair para si aqueles que também querem um pedacinho do seu poder, um pedacinho da sua fortuna, mas não aqueles que são capazes de olhar nos olhos e dizer o que está errado, o que não está bom, o que está certo e o que tem que melhorar. O tirano não cultiva aliados, ele apenas quer aqueles que o sirvam, aqueles que concordam com tudo que ele diz, os bajuladores. E inclusive, Platão ressalta ainda, é por isso que eles tendem fatalmente a cair e a perderem os seus reinados de tirania. Pois se não estão amparados com verdadeiros amigos, não verão os próprios erros, não reconhecerão as virtudes e os vícios, e nas horas mais difíceis não terão esperanças, nem com quem compartilhar a sua dor. E por isso o tirano fatalmente acabaria enlouquecido e só, e desprovido inclusive daquele poder que tanto amava. Diferente dos verdadeiros líderes, daqueles que se cercam de pessoas em quem confia, daqueles que se cercam de pessoas que podem lhe dizer de fato o que é real, o que poderia ser feito, aonde estamos errando, aonde estamos acertando. Então o verdadeiro líder, por cultivar verdadeiras amizades, consegue buscar de fato e realizar o bem, não só para si, mas também para o seu povo, também para a sua nação. Então, às vezes, se quisermos reconhecer um verdadeiro líder, um político, um influenciador, um formador de opinião, paremos para pensar, será que ele tem amigos ou só tem bajuladores? Será que ele tem aqueles que são sinceros e verdadeiros ou só aqueles que querem lhe agradar e que querem participar um pouco do seu sucesso? Sabendo, como sabemos, que o sucesso material é algo tão momentâneo, tão passageiro, diante da verdadeira amizade e dos verdadeiros sentimentos, como o amor, a admiração e a bondade. Então, tendo refletido isso que falamos, gostaria de trazer um elemento um pouco mais profundo, um pouco mais abstrato até, mas que esses autores também vão fazer questão de assinalar. É o fato de que a amizade não só sustenta as relações humanas, a amizade sustenta tudo no universo. Plutarco vai nos dizer que uma cidade não se manteria se não houvesse amizade. Que uma casa não poderia ser construída se não houvesse uma relação de amizade entre os seus componentes, que trabalham junto para um fim comum, para a ideia do bem, para cumprir o seu dever, por exemplo, que é o de tornar-se a habitação de um ser. Ele diria que um país, uma nação, em hipótese alguma poderia se manter e sobreviver sem amizade, sem aqueles que se amam, sem aqueles que são sinceros uns com os outros, para buscar estimular o bem de todo esse povo, para alcançar as grandes conquistas civilizatórias dessa nação, desse povo, desse momento da humanidade.
Então, tudo no universo, as relações humanas, as relações sociais, as relações políticas e até mesmo as relações entre as coisas, entre os átomos, se estruturam, segundo a filosofia, por uma relação de mútuo amor, de unidade, de interesses em comum, focados na ideia do dever, na ideia dos valores, naquilo que é bom, e não só em satisfazer uma parte daquilo. Um elemento que às vezes trazemos também nas palestras é a própria ideia que há nas nossas células, em que apesar de cada uma ter um tipo, uma peculiaridade, uma natureza biológica, cada uma tem um dever e um papel a cumprir, mas todas elas trabalham para um bem comum. Todas elas contribuem umas com as outras. E aquelas que não querem se unir ao todo e que só querem pensar em si mesmo e se reproduzir e se alimentar de forma desordenada e desequilibrada, gerará uma doença que podemos nomear, por exemplo, como câncer e que poderá levar inclusive à morte de todo o corpo. Seria essa a ideia, por exemplo, de um tirano que, não compreendendo a importância de ter relações duradouras e verdadeiras, acabará destruindo tudo aquilo que quis construir e inclusive a si mesmo. Certa vez, o Dalai Lama, em uma entrevista, foi perguntado sobre o que mantinha o universo unido. Nessa entrevista, eles falavam sobre alguns conceitos da física, sobre a gravidade, sobre a matéria escura, e esperava-se que ele respondesse algo nessa linha, seguindo a linha da entrevista. Mas ele fez questão de dizer que o que mantém o universo unido é a compaixão. Ou seja, essa visão de um amor que é mútuo, que é recíproco. Compaixão significa sofrer junto, passar junto por aquilo que é difícil, passar junto por aquilo que é doloroso. E isso traz para nós uma visão muito elevada, muito bela e muito profunda da amizade, que vai além das relações humanas, que tem sido o principal foco da nossa reflexão hoje, mas é importante sabermos colocá-la nesse contexto universal, nesse contexto cósmico, porque a amizade, então partindo para uma conclusão de tudo que viemos falando, a amizade não é diferente de amor. A amizade, como falamos lá no comecinho, nada mais é do que o amor recíproco, mútuo e desinteressado. O amor é o principal fundamento da amizade. A amizade é amar mutuamente e ser amado. Então, quando eu amo e também sou amado, se constrói aí uma relação de amitícia, de amizade, de amor mútuo e desinteressado, de admiração recíproca. E o que é o amor? Para que a gente consiga também sair com esse conceito esclarecido. Para Platão, o amor é uma força poderosa que une as coisas e as mantém unidas. E, para que a gente tenha uma visão bela sobre essa ideia do amor, eu gostaria de compartilhar com vocês um mito, que é o mito de Eros, o Antigo. Em uma das versões da cosmogonia grega, dos elementos mitológicos que narram sobre o nascimento e a criação do universo e dos deuses, se diz que o primeiro deus que nasceu foi Eros, o amor. Porque no princípio, todas as coisas estavam unidas, estavam unas. Elas não tinham forma, elas não tinham diferenciação. Tudo era uma única coisa. Esse mistério que os gregos chamam de caos. E quando esse mistério se revela, se expande, ele cria a multiplicidade, a diversidade. Então o um se expressa nos milhares, nos milhões. A unidade se desfaz, se esparge na multiplicidade e na infinitude. E então, em cada uma dessas partes vai nascer uma coisa, que é o sentimento, a vontade, a saudade de estar unos novamente. Então todos os seres diferenciados do universo vão buscar mais uma vez essa reunificação. E esse é o nascimento de Eros, pois o amor é o desejo por estar completo de novo. É o desejo para que eu me reunifique com aquilo em mim que me falta, com aquela parte de mim que está faltando, que é você, e que são todos à nossa volta. Todos nós somos parte de uma unidade. E quando eu sinto a necessidade de me completar novamente, de me unificar com aquilo que falta, esse sentimento é o amor. Quando eu busco a unidade, quando eu busco a completude, neste momento está nascendo o Eros, o Antigo, que é a busca pela unidade,
o anelo, o anseio por estarmos inteiros novamente, todos unidos. Então, por isso que Eros é o que aproxima, é o que sustenta e é o que mantém a amizade e as relações de amizade entre os amigos, entre todos aqueles que se amam. Sejam eles amigos, sejam eles pais, sejam eles irmãos, sejam eles parentes, da forma como for. Caso eles se amem e caso o que sustenta essa relação é esse desejo de se unir, é esse desejo de compartilhar mutuamente daquilo que é bom, é esse desejo de complementar no outro aquilo que falta, esse desejo de alcançar nossa realização mais plena, mais inteira, mais humana. Esse sentimento é o amor. E esse vínculo que nos une se chama amizade. Então, tendo essa consciência, com essa reflexão, eu vos convido, eu vos exorto a buscar na sua vida, nas suas relações, essa amizade. Não nos contentemos com menos do que isso. Não nos contentemos com menos daquilo que é bom, daquilo que é sincero, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é duradouro. Compreendamos que a vida às vezes vai nos levar a relações que são mais superficiais, relações que às vezes são relações de trabalho, são relações meramente de companheirismo, técnicas ou circunstanciais, mas sabemos que em toda relação existe uma semente que pode ser desenvolvida, que é a semente da verdadeira amizade. Esse amor que é mútuo, que é recíproco, que é verdadeiro, ele está em todos os seres. Quando então, como diz aquela belíssima canção do Ode à Alegria, quando os homens voltarão a ser irmãos, quando os homens voltarão a se unir uns aos outros em busca do que há de mais elevado na humanidade, nos seres, na vida. Busquemos então olhar para a nossa vida, olhar para as nossas relações e reconhecer e valorizar os nossos verdadeiros amigos. Será que estamos dando a eles o devido reconhecimento, o devido carinho, o devido respeito, a devida admiração? E mais do que isso, será que estamos sendo verdadeiros amigos? Será que estamos estimulando o bem? Será que estamos suavizando aquilo que é doloroso e ajudando os demais a manterem a esperança na vida, no mundo, no nosso país, na humanidade como um todo? Então olhemos para a nossa vida, valorizemos aquilo que é importante e busquemos nos posicionar da melhor forma possível. Busquemos de fato trazer isso para a nossa vida, se queremos realmente alcançar o que é a nossa meta humana. Pois não há nada mais natural para os homens, para os seres, do que ter amigos. Afinal, como dizem os cientistas sociais, o homem é um ser social. O ser humano, ele participa mutuamente do destino de todos. E compreender isso nos permite uma verdadeira relação, uma verdadeira amizade. Então espero que possamos sair daqui hoje mais confiantes, mais alegres, mais dispostos a apoiar e a incentivar os nossos amigos. E a valorizar aqueles que querem, assim como nós, se unir pelo afeto mútuo, desinteressado e inegoísta. E que um dia possamos, todos, sermos amigos e irmãos na busca do bem. Obrigado a todos.